É possivelmente a invenção mais revolucionária dos últimos 50 anos. Desde a sua invenção, os microchips evoluíram de simples circuitos e se tornaram supercérebros eletrônicos capazes de realizar até mais de 1 trilhão de cálculos por segundo. Mas criar essas extraordinárias mentes eletrônicas em miniatura é uma das tarefas mais complexas já realizadas pela engenharia humana. Então, como um simples pedaço de silício se transforma em um poderoso microprocessador? No vídeo de hoje veremos o incrível processo por trás da fabricação de milhões de microchips em uma fábrica de semicondutores. Fique comigo até o final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. Os microprocessadores modernos contêm bilhões de transistores em um único chip, estruturas tão pequenas que são invisíveis a olho nu. Cada um deles funciona como um interruptor microscópico, ligando e desligando bilhões de vezes por segundo para processar informações. É por isso que hoje eles estão presentes em praticamente todos os dispositivos ao nosso redor, sejam smartphones, computadores, televisores, videogames e até em nossos carros. Em 1958, o engenheiro Jack Kilby criou o primeiro circuito integrado, reunindo apenas alguns componentes em um único pedaço de material semicondutor. Hoje, os microprocessadores mais avançados já reúnem dezenas de bilhões de transistores em um único chip. Esse avanço extraordinário segue um padrão previsto por Gordon Moore, conhecido como Lei de Moore, onde a capacidade dos chips praticamente dobra a cada 2 anos. Todos os anos, mais de 1 trilhão de microchips são produzidos ao redor do mundo, e embora alguns desses chips sejam extremamente avançados, a maioria é invisível, operando silenciosamente dentro de praticamente todos os dispositivos ao nosso redor. Cada um deles é uma maravilha da engenharia em miniatura. Um processador funciona graças a circuitos compostos por bilhões de componentes individuais chamados transistores. Quanto mais transistores colocarmos em um chip, mais rápido e poderoso ele será. Isso só é possível porque esses componentes são incrivelmente minúsculos. Um único fio de cabelo humano pode ser mais de 10.000 vezes mais espesso que um transistor. Esta fábrica de aparência futurista é responsável por produzir os wafers de silício, a base de praticamente todos os microchips modernos. Esses wafers são fabricados a partir de quartzo extremamente puro, um material abundante na natureza, composto principalmente por dióxido de silício. Após um processo rigoroso de purificação e cristalização, esse material é transformado em discos perfeitamente planos de silício monocristalino. O segredo está nas propriedades do silício. Ele é um semicondutor. Isso significa que, dependendo de como é tratado, ele pode conduzir ou bloquear corrente elétrica. É essa propriedade que o torna perfeito como substrato para os bilhões de minúsculos transistores necessários para fabricar um microprocessador moderno. O desafio é que, como esses transistores são extremamente pequenos, o wafer de silício sobre o qual eles são construídos precisa ser praticamente perfeito, livre de impurezas e defeitos em escala atômica. Foram necessárias décadas de desenvolvimento para aperfeiçoar a produção de silício com uma estrutura monocristalina quase perfeita, onde todos os átomos estão organizados de forma contínua e uniforme. Para fabricar esses wafers, um grande cristal único de silício é cuidadosamente puxado a partir de silício fundido altamente purificado, um processo conhecido como crescimento cristalino. Tudo começa com o silício policristalino, que é aquecido a cerca de 1420 graus Celsius até se transformar em um líquido incandescente dentro de um forno selado. Esse ambiente é preenchido com gás argônio, um gás inerte que impede reações indesejadas e elimina qualquer traço de oxigênio ou contaminantes. A partir desse silício fundido, inicia-se o crescimento do cristal. Uma pequena semente de silício é mergulhada no material líquido e lentamente puxada para cima, enquanto gira continuamente dentro de um cadinho aquecido.
Esse processo dá origem a um enorme cilindro de silício monocristalino, conhecido como lingote, que pode pesar mais de 200 quilos e atingir cerca de 200 milímetros de diâmetro. O lingote formado passa então por um processo de retificação, onde sua superfície é cuidadosamente ajustada com ferramentas abrasivas de alta precisão, garantindo um formato perfeitamente uniforme. Mas em uma escala tão sensível, até a menor impureza pode comprometer toda a estrutura do cristal. Por isso, ele passa por rigorosas inspeções, incluindo análises químicas e exames por raio-x, e então o cristal é preparado para a próxima etapa, o corte dos wafers. Para isso, ele é levado a uma máquina de altíssima precisão, onde uma rede de fios extremamente finos, feitos de aço de alta resistência e recobertos com partículas de diamante, se move continuamente para fatiar o material em discos com cerca de 2/3 de milímetro de espessura. Esses discos são os wafers de silício, a base para a fabricação dos microchips. No entanto, após o corte, a superfície ainda apresenta imperfeições microscópicas. Por isso, os wafers passam por um processo avançado de polimento químico-mecânico que remove essas irregularidades e cria uma superfície perfeitamente lisa, essencial para a construção dos circuitos em escala nanométrica. Mas atingir esse nível de perfeição exige mais do que um único polimento. Para eliminar até mesmo as menores imperfeições, os wafers passam por etapas adicionais de polimento químico-mecânico, capazes de atuar em escala atômica. O resultado é uma superfície extremamente lisa, com uma rugosidade inferior a 0,1 nanômetro. Agora perfeitamente lisos, eles estão prontos para a etapa mais importante, a criação dos circuitos. Muito antes da fabricação começar, esses circuitos já existem no mundo digital. Engenheiros utilizam softwares avançados para projetar estruturas contendo bilhões de transistores, organizados com precisão nanométrica. Cada detalhe é rigorosamente verificado para garantir que atenda a todas as especificações elétricas e funcionais. Após essa etapa, os wafers seguem em recipientes hermeticamente fechados, geralmente em conjuntos de 25 unidades, e percorrem centenas de etapas de fabricação extremamente precisas. É nesse ponto que começa o verdadeiro desafio: construir bilhões de transistores em uma área minúscula. Para se ter uma ideia da escala, esses transistores podem ser centenas de vezes menores que uma célula humana, como uma hemácia. Produzir estruturas tão pequenas exige níveis de precisão que ultrapassam os limites da engenharia convencional. Para tornar isso possível, entra em cena um dos processos mais avançados já criados pelo ser humano, a fotolitografia. Com ela, padrões extremamente complexos são projetados sobre o wafer, permitindo a formação de bilhões de transistores com precisão nanométrica, construindo camada sobre camada. Antes de entrar na máquina, cada wafer é revestido com uma fina camada de um material sensível à luz. Esse material é chamado de fotoresiste e reage à luz de forma semelhante ao filme de uma câmera fotográfica. Por ser extremamente sensível à luz, todo o processo ocorre em salas com iluminação amarela, evitando que a luz ambiente danifique o wafer. As técnicas de fotolitografia transferem os padrões dos circuitos para o wafer de forma semelhante à projeção de uma imagem. Uma fonte de luz ultravioleta de alta precisão atravessa a máscara que contém o desenho do circuito e projeta esse padrão sobre o wafer de silício, como em uma fotografia. Isso cria uma imagem do circuito na camada de fotoresiste. Em seguida, durante a etapa de revelação, parte desse material é removido, fazendo com que o padrão projetado permaneça definido na superfície. No entanto, para formar todos os componentes do chip, esse processo precisa ser repetido diversas vezes, camada por camada, criando diferentes níveis de circuito e deixando áreas específicas protegidas ou expostas conforme necessário. Assim, os transistores são construídos gradualmente, nível sobre nível, formando estruturas tridimensionais extremamente complexas, como verdadeiros arranha-céus microscópicos. O resultado final são centenas de microchips em um único wafer, cada um contendo bilhões de transistores perfeitamente integrados.
Para alcançar níveis ainda maiores de precisão, a indústria teve que ir além das técnicas tradicionais de fotolitografia. A solução foi utilizar um tipo de luz com comprimento de onda extremamente curto, a luz ultravioleta extrema, conhecida como EUV. Com comprimentos de onda de apenas 13,5 nanômetros, essa tecnologia permite projetar detalhes incrivelmente pequenos, muito além do que seria possível com luz ultravioleta convencional. Mas trabalhar com esse tipo de luz não é nada simples. Diferente da luz comum, a EUV é absorvida por praticamente todos os materiais, inclusive o ar. Por isso, todo o processo precisa acontecer em um ambiente de vácuo quase perfeito. Além disso, lentes convencionais não funcionam nesse caso. Em vez disso, são utilizados espelhos extremamente precisos, capazes de refletir a luz com eficiência quase total. Essas máquinas são consideradas algumas das mais complexas já construídas pelo ser humano. Fabricadas pela empresa ASML, cada unidade pode conter mais de 100 mil componentes e custar centenas de milhões de dólares. Dentro delas, feixes de EUV são gerados ao atingir pequenas gotas de estanho com pulsos de laser de altíssima energia, criando um plasma extremamente quente que emite essa radiação especial. Todo esse processo permite desenhar circuitos com precisão atômica, possibilitando a criação dos chips mais avançados do mundo. Sem essa tecnologia, os microprocessadores modernos simplesmente não existiriam. Trabalhar nessa escala microscópica representa um enorme desafio para os fabricantes de microchips. Quando um transistor mede apenas 1/10 de milésimo de milímetro ou 100 nanômetros de largura, até mesmo a menor partícula de poeira pode causar algo como uma falha elétrica e inutilizar completamente o chip. Por isso, o ambiente de fabricação precisa ser extremamente controlado. Antes de entrar na área de produção, os funcionários vestem trajes especiais que evitam a liberação de partículas no ambiente. Todo o processo ocorre em salas limpas, espaços altamente filtrados, onde o ar é constantemente purificado. Nesses ambientes, o ar pode ser milhares de vezes mais limpo do que o de uma sala de cirurgia. Além disso, ao entrar na sala limpa, cada funcionário passa por um banho de ar, que remove partículas invisíveis de poeira e sujeira. O ar dentro da fábrica é renovado continuamente, garantindo níveis extremos de pureza, essenciais para a fabricação de estruturas em escala nanométrica. Mas mesmo após a fotolitografia, o chip ainda não está pronto. Para transformar esses padrões em componentes funcionais, o wafer passa por processos como a gravação, onde partes do material são removidas com extrema precisão, e a dopagem, na qual átomos são inseridos no silício para alterar suas propriedades elétricas. Essas etapas também são repetidas inúmeras vezes, refinando e conectando cada estrutura até formar circuitos completos e funcionais. Com todas as camadas finalizadas, chega o momento de separar os chips. O wafer é cuidadosamente cortado em centenas de pequenas unidades, conhecidas como DIS, cada uma contendo um microprocessador completo. Em seguida, cada chip é encapsulado em um invólucro protetor, que permite sua conexão com o mundo externo e garante sua durabilidade no uso diário. Antes de sair da fábrica, todos os chips passam por rigorosos testes de qualidade, onde apenas os que atendem aos mais altos padrões seguem para o mercado. E é assim que, a partir de um simples pedaço de silício, nascem os microprocessadores que alimentam computadores, smartphones, carros e praticamente toda a tecnologia ao nosso redor. Uma jornada que começa na areia e termina no coração do mundo digital. E se gostou deste episódio, deixe seu like e o compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste vídeo. Se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se quer continuar aprendendo, clique em um dos vídeos recomendados que está aparecendo em sua tela. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa, e esteja sempre bem.